Muito boa tarde para você, muito boa tarde Imperatriz, região Tocantina, coisa boa, bom demais estarmos juntos em mais uma edição do nosso Agora Imperatriz. Boa tarde a você que está no sítio, chácara, fazenda, no seu apartamento, na sua casa, muito obrigado a você que nos acompanha todos os dias e você também que está conosco pela primeira vez. É um prazer enorme ter você aqui em mais uma edição do nosso Agora Imperatriz, de segunda a sexta-feira e hoje sextou, nós estamos juntinhos mais uma vez pela graça do Deus Todo-Poderoso, né? E a você também que nos acompanha, além do 19.1, você que está nos acompanhando também pelo site. Tá aí, ó, coloca aí, Daniel, o site aí na telinha, tvmeionorte.com, tvmeionorte.com. Esse site aqui, você nos acompanha em qualquer parte do Brasil e do mundo. Tendo internet aí à sua disposição, você nos acompanha em qualquer parte. Pode ir compartilhando aqui que o pessoal já assiste ao vivaço a programação, certinho? E também nós estamos aí no Instagram. Muito obrigado a você que está conosco aí no Instagram também, @tvmeionorteitz, @tvmeionorteitz. Tá aí, portanto, para você também nos acompanhar durante todo o dia aqui no Instagram. Você tem notícias, informações, vocês têm também aí aquilo que está acontecendo na cidade de Imperatriz, na região Tocantina, no estado do Maranhão, Brasil e mundo, que de uma forma ou de outra afeta a gente no dia a dia, certinho? E muito obrigado também a você que está nos acompanhando, ou melhor, que quer acompanhar, rever algumas matérias, por exemplo, rever o programa de hoje, aqui ó, TV Meio Norte Imperatriz no YouTube, TV Meio Norte Imperatriz no YouTube. Você tem aí à sua disposição o programa de hoje, logo mais à tarde, e também os demais programas já transmitidos aqui pela Meio Norte, certinho? E mais uma vez aí para você, nosso carinho e também à sua disposição o nosso zap. Aí ó, você entra em contato com a nossa produção, 982264955. Alguma reclamação, reivindicação, alguma sugestão que você quer dar de pauta, de matéria, estamos aí à sua disposição, certinho? Tudo certinho, Daniel Lopes? Bora trabalhar, meu filho? Bora, né? Olha, assaltaram aí moradores de uma casa na rua 8, no bairro Itamar Guará, em Imperatriz, e fizeram uma adolescente de 15 anos de refém. Os bandidos invadiram a residência minutos depois da mãe da adolescente chegar em casa. Aproveitaram o portão, né, não estava fechado aí na chave, e entraram na casa. Câmera de segurança, como você está vendo, registraram o momento em que os bandidos saíram de uma área de mato para invadir a residência. Segundo a mãe aí da adolescente, os criminosos apontaram a arma para a cabeça da filha para obrigá-la a entregar a chave da moto. E além do veículo, uma bis de cor lilás e placa NXN 0868, os criminosos também levaram 2 celulares. E tá aí, né? Ou seja, é terrível. O que nós estamos vendo aí, eu presenciei essa semana já aí, uma investida, né, de um desses bandidos essa semana, levando, no finalzinho da tarde, uma pessoa que estava chegando do trabalho, levando a moto, a bis. E o desespero da pessoa, né, ele apontando a arma e desce da moto e levando, e no caso aí, apontando a arma para a cabeça da filha, pode falar, viu? É o terror mesmo. Olha, qualquer informação que possa ajudar aí a localizar o veículo deve ser comunicada à polícia através do 190, tá? Ou também aí pode a vítima, né, por meio do contato 99187 3606. 99187 3606. Agora, todo cuidado, hein? Porque já aconteceu, já teve casos, porque tem aproveitadores que, nesse momento também, que são bandidos também, que ficam assistindo os programas de TV, vendo aí nas redes sociais, olha, roubaram a minha moto, qualquer coisa, entra em contato com o número tal. Aí um outro bandido entra em contato com você dizendo que está com a sua moto. E que não quer aparecer, coisa do tipo, aquela conversa toda, e que vai deixar tua moto em tal lugar e você já está no desespero. E aí, ó, diz, ó, só me dá uma gratificação aí, uns R$500. Aí você, de repente, desesperado, onde é que está? Passa a localização para você, você passa o dinheiro, e aí sem moto, sem dinheiro, sem nada, porque é golpe. Então fique atento a essa situação, tá? Porque tem espertos demais aí, sempre, né, de olho e de ouvido aí apurado para tirar proveito de pessoas que já estão fragilizadas.
Que coisa. Em menos de uma semana foram 2 feriados nacionais, né? Aqui em Imperatriz, aí, bom, além de Itaquá e o 1º de maio também chegando, né? Seria 1º de maio. Bom, aqui em Imperatriz, esse período representa um aquecimento nas vendas de passagens no terminal rodoviário da cidade, que também teve a fiscalização redobrada pela Polícia Rodoviária Federal, nas estradas também, né? E todo o cuidado na nossa região. Mas quem tem mais detalhes sobre isso é a Fabi, que conta pra gente. Fabi, na tela. A Polícia Rodoviária Federal tem reforçado a segurança nas rodovias federais nesse feriadão de Tiradentes. O monitoramento ostensivo se estende até o próximo domingo e vai se concentrar nos trechos de maior índice de acidentes e crimes. Em todos os veículos de comunicação, quando a gente foi requisitado para falar sobre a Operação Semana Santa 2022, a gente destacou a importância do cuidado no deslocamento, né? Na Semana Santa, o feriado era na sexta, foi na sexta, e agora o feriado é na quinta, mas também algumas pessoas, como o senhor relatou, podem estar fazendo essas viagens, aproveitando um feriado prolongado e tomar esses devidos cuidados, né? Com o veículo, verificar se ele está em condição, ver qual é o trajeto que vai ser feito, saber se a estrada está boa, se não tem muito buraco, como é que ela está. E o principal, né, que é o que define o acidente em última instância, é tomar o cuidado na condução do veículo, né? Não forçar ultrapassagens, ultrapassar somente nos locais permitidos e em havendo possibilidade de conseguir retornar e por aí vai. Na rodoviária de Imperatriz, o movimento nesse feriado de Tiradentes não está sendo tão grande quanto no de Páscoa, que concentrou o maior fluxo de pessoas. A tendência de passagens caiu bastante, né? Como a gente pode ver, o movimento hoje está muito baixo e a tendência é melhorar depois que passar o feriadão. E entre os destinos mais procurados nesse feriadão de Tiradentes estão Belém, Palmas, Balsas e também Goiânia. Seu Sebastião, que estava trabalhando em Taituba, no Pará, aproveitou para viajar nesta quinta-feira e reencontrar a família em Regeneração do Piauí. Passei um tempo fora, estou com 6, 7 meses fora, estou novamente retornando para casa. Seu Cícero, que trabalha como carpinteiro, conseguiu fechar um serviço de 1 mês em Fortaleza, no Ceará. E nessa quinta-feira foi mais um que pegou estrada. Trabalho com casa de madeira, né? Para fazer umas casinhas de madeira lá. Aí o trabalho é empreitar as casas que eu faço de peleta, né? Aí terminou, venho para casa. O avanço da vacinação e a queda nos casos da Covid-19 tem permitido que mais pessoas viajem nesses feriados de 2022. Quanto ao retorno do feriado de Tiradentes, o fluxo deve se concentrar no domingo, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Tá aí, portanto, né? Então, quem aproveitou aí para essa esticada, né? Mais um feriado prolongado, todo o cuidado também nas estradas. Mais uma vez, a gente reforça este aviso, tá? E esse alerta, não nosso, da própria PRF, para quem lida no dia a dia, né, com essas situações de trânsito e de fiscalização do trânsito, mas a PRF também, como a gente sempre fala, não é só fiscalização de trânsito, não, é fiscalização policial mesmo, né? E então tá aí, né? A quem está na estrada, todo cuidado, principalmente nesse período de quando vai e no retorno no domingo. Olha, uma pesquisa aí da Universidade de São Paulo mostra que 1/3 das pessoas internadas por causa de acidentes de trânsito usou alguma substância psicoativa. As principais são álcool, cocaína e maconha. Veja na reportagem da TV Brasil, na tela do agora. Quase 20 anos, Fernando perdeu o filho Fabrício em um acidente de carro. O jovem e 2 amigas, que também morreram, pegaram carona com um motorista alcoolizado. Estavam sem cinto de segurança. Até hoje, o condutor está foragido. Depois do acidente, Fernando virou um ativista por um trânsito seguro para todos. Eu quero não só a prestação de solidariedade, eu preciso mudar leis, adequar as leis que já existem, criar coisas novas,
São ações propositivas, é isso que eu precisava. A Trânsito Amigo, até hoje, ela tem esse cunho da solidariedade. Mais de 30% das pessoas que foram internadas após acidentes de carro estavam sob efeito de alguma substância psicoativa. Os dados são de um estudo da USP, feito com amostras de sangue de pacientes do Hospital Universitário da instituição. O levantamento mostra que a droga mais prevalente foi o álcool, consumido por 23% dos pacientes. A cocaína aparece em segundo lugar com 12% dos casos, seguido da maconha com 5%. O estudo analisou 376 pessoas com idade média de 36 anos. 80% eram homens. As razões do uso de álcool ou de drogas são diferentes. No caso dos motoristas profissionais, eles utilizam muitas vezes para suportar a jornada, para se manter acordado. Por isso que a gente também tem que acabar com esse regime de exploração. Mas aí você tem a tecnologia de prevenção, que é o exame toxicológico, que aí ele vai a um laboratório e vai detectar o uso regular de drogas. Olha, o Serviço de Meteorologia prevê pancadas de chuva em Imperatriz e algumas cidades da região tocantina durante esse fim de semana. Mas hoje na cidade faz sol, né, com algumas nuvens e chuvas rápidas a qualquer hora. E a mínima na madrugada foi de 23 graus. A máxima nessa tarde chega aos 33 graus. Tá aí para você uma imagem bonita aí da nossa cidade, vista aérea aí da nossa cidade. E lá o caudaloso Rio Tocantins. E a gente volta já já, é rapidinho, não demora nada. Eu tenho o prazer de receber o Jonas Noleto aqui conosco nessa oportunidade. Já tivemos oportunidade também outras de estarmos conversando sobre o combate às drogas, né? E a gente tem assim, o prazer de ter uma pessoa que tem experiência, vivência nessa área do combate às drogas, inclusive aí preside o Fórum de Prevenção aí contra as drogas. Jonas, é um prazer muito grande recebê-lo nessa oportunidade e hoje Dia Estadual de Combate às Drogas, não é isso? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, hoje é a segunda blitz que nós estamos fazendo aqui no Maranhão. Fizemos ano passado, nessa data, e hoje fizemos já agora pela manhã, todas as comunidades juntas. São quantas comunidades aqui, Jonas? De 8 a 10. Olha aí, cerca de 10 comunidades terapêuticas, assim chamadas, né? Comunidade terapêutica, faixa de 800 pessoas acolhidas. Olha só, ou seja, em média, então, vocês têm aí 800 a 1.000 pessoas durante um período. Qual o período, de modo geral, assim, para uma pessoa que está numa casa terapêutica dessa aí em recuperação? A nossa, pastor, é 9 meses. É uma gestação para uma vida nova. Olha aí. São 9 meses. Tem outras que são 6, outras são 1 ano. Né? É porque, na realidade, a droga, não existe um protocolo para se curar a droga. Droga é a droga mesmo, até o nome, né? Então, não existe um protocolo. Então, a gente vai trabalhar essa pessoa, nós trabalhamos com 3 pilares. Palavra, laboterapia e convívio entre as pessoas. Nós temos a nossa comunidade como uma família. A pessoa é tratada como uma família. Porque, pastor, muitas vezes o problema não, o cara está na droga, mas o problema dele não é droga. Então, a causa é outra. A causa é outra. Ele se refugia para a droga. Sim. Nós temos casos de pessoas que entrou na droga porque o pai mudou ele de um colégio para outro que ele não queria mudar. Olha só. Né? Então ele, para se vingar do pai, foi o lado errado, né? E eu costumo dizer, até, Jonas, que a entrada para esse caminho é muito fácil. Eu costumo dizer que o diabo só mostra a porta de entrada, né? A saída se vira, meu filho. Né? E ainda bem que vocês têm essa saída, né, para muitas pessoas. E o diabo fecha a porta e muitas vezes leva a chave, né? Mas nós estamos aqui para abrir, né? Tá vendo que a gente tem uma cópia, né? Tem uma cópia, Deus dá uma cópia para a gente, né? Então, a dependência química é um problema muito sério hoje mundial. Eu estava até comentando hoje ali na Blitz. Nós veio essa pandemia e o mundo inteiro se mobilizou e logo arrumou uma solução. Hoje nós estamos praticamente livres dela. Em nome de Jesus, ela não vai nos perturbar mais. Mas a droga hoje, pastor, nós não temos uma coisa científica no mundo que hoje aqui, que eu sei, que eu gosto muito de ler as matérias e acompanhar, porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos, que aponta assim, que vai ter um remédio que dá para José e para Zezinho. O que dá para José não dá para Zezinho.
Então, eu estava falando hoje, a droga nós nunca vamos ter uma vacina, porque o problema é mais problema psicológico, é individual. Não é a droga, o meu problema não é a droga. A droga é um refúgio. O emocional é que precisa ser trabalhado. Agora, uma coisa que você disse aí, a gente pode até não ter um remédio. A gente teve na pandemia essa mobilização dos cientistas em nível mundial e a gente viu o que aconteceu, graças a Deus, debelou, né, num prazo, foi muitas perdas que tivemos, mas graças a Deus num prazo recorde que a gente teve. Agora, eu creio que a palavra-chave é essa que você disse aí. Pode não ter um remédio, mas se tiver uma mobilização mundial, eu creio que muitos não entrarão e outros que estão dentro podem ser tirados. Aliás, a palavra certa é não tem cura, remédio tem. Esse remédio que a gente dá, que a gente orienta também, porque a nossa comunidade, acho que todas também, nós temos por obrigação a formar a família. Porque a etapa maior quando ele sai de lá é com a família. Se a família não entender, nosso maior problema hoje, que diz até a Bíblia também, Oséias 4:6, é nosso povo se perde por falta de conhecimento. E a droga, quando se fala em droga, as pessoas acham que droga é só maconha, cocaína e crack. O álcool, que se diz droga lícita, que nós estamos brigando para tirar esse nome de droga lícita, droga é droga. Droga, o cigarro você vê nas pesquisas o que fez há 3 anos atrás. E eles querem ainda descriminalizar a maconha para receber imposto. Muito bom se fosse para cuidar das pessoas, né? Mas o imposto você sabe como é, não é a matéria que nós vamos mexer nisso, né? Mas, então nós temos uma briga porque o problema é muito sério, viu, pastor? Muito sério e só se cura, eu até falando com os pessoal, olha gente, com dinheiro não se cura droga. Infelizmente, nós precisamos de dinheiro porque nós precisamos comer, tem algumas coisas para pagar. Mas a droga, isso que nós ensinamos para a família, você vai ter uma pessoa em casa pro resto da sua vida. Não existe cura, existe esse remédio. Esse remédio é você estar acompanhando ele no dia a dia dele. Nós falamos para eles quando vão sair, você não está saindo com uma carrada de remédio, você está saindo com um estilo de vida diferente. Se você colocar em prática, dificilmente você cairá de novo, né? Então, o problema da droga, como eu estava lhe falando, a droga entra na vida da pessoa por 3 motivos. Amizade, curiosidade e um bloqueio que existe, você vai estudar isso aí, que você está fazendo psicologia, que se chama frase registro, que a gente tem, que já nasce com ela. Se não pode, se o time ganha, vai beber muito, alega. Se perde, vai beber muito porque está triste, né? Então, qualquer coisa desequilibra. É motivo. E desequilíbrio, né? Então, são coisas que a gente está lutando há mais de 20 anos e a gente vai descobrindo certas coisas que são coisas pequenininhas quando a gente descobre, para liberar essa pessoa. Né? Então a gente tem esse cuidado de estar sempre conversando com ele, conversando com a família, dando formação para a família, porque a etapa maior é da família. Ou seja, essa é uma formação contínua, né? Contínua. Tá? Um tratamento contínuo. Contínua, crescente e infinito. Ou seja, você sempre saber justamente a respeito disso. Olha, nós temos aqui uma matéria e o Denis esteve presente aí justamente numa dessas blitz, do qual aqui o Jonas falou. E roda pra gente, Daniel. A gente já está com 2 anos consecutivos que a gente faz esse evento na intenção de unir mais as comunidades e também mostrar para a sociedade que a gente tem feito um trabalho aí que, na verdade, era até para o governo fazer e a gente está fazendo aí com todo amor, dedicação, até porque 90% das pessoas que se encontraram aqui hoje são frutos de comunidade terapêutica. Por isso a gente acredita, a gente sabe que há sim um resultado e por isso que a gente está aqui, junto, para que a nossa voz seja mais forte e mais alta. A gente sobrevive através de doações, 100% doações. A gente está ali na CT Casa do Pai, a gente é localizado ali na Vila Machado. Eu vou deixar um telefone para vocês aí, 91700055, que é o meu. Se você tiver algo aí que queira nos abençoar, eu falo no contexto geral, a gente aceita tudo, né? Se você tiver, é só ligar para a gente aí, 9170, que a gente vai buscar onde você estiver, tá bom? Deus abençoe a sua vida e a gente está aqui nessa luta, aqui na esperança de ter mais frutos. Esse é o nosso objetivo. Hoje, aproximadamente 1 milhão de pessoas no mundo morrem em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas. Vários fatores, tanto a questão de violência como acidentes também. E nós estamos aqui juntamente com o Instituto Lugar de Ajuda, que está realizando esse evento que nós chamamos Blitz do Bem, junto com todas as comunidades terapêuticas aqui reunidas,
Nós estamos aqui, de alguma forma, alertando a nossa sociedade e demonstrando que nós estamos aqui também para ajudar. Então hoje é um dia onde nós nem podemos dizer que comemoramos, mas é um dia onde nós alertamos a sociedade em geral acerca dos riscos, mas também acerca do tratamento, que é o nosso intuito aqui nessa manhã, né? De mostrar para a sociedade que se tiver alguém que está sofrendo na sua casa, na sua família, por algum problema relacionado ao álcool ou à droga, nós podemos ser essa mão amiga, essa mão estendida, e poderemos ajudar a socorrer essa pessoa. Imperatriz hoje, graças às comunidades terapêuticas, é referência não só estadual, mas nacional, devido ao trabalho que vem sendo feito por elas na política sobre drogas. Um trabalho coeso, um trabalho que hoje está conveniado à Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, recebendo os recursos e, é claro, acima de tudo, cumprindo o seu objetivo, que é tirar as pessoas da rua e dar uma nova oportunidade de vida. Bonita iniciativa hoje, nessa data, Dia Estadual de Combate às Drogas. Isso, é uma data estabelecida pelo governo do estado, né, o Dia Estadual de Combate às Drogas. Nós não comemoramos, né? Nós fazemos um dia de alerta, né? Trazemos todas as instituições que estão no combate e na prevenção do uso abusivo de substâncias. E o governo tem sua participação, né, com sua rede de saúde, né, CAPS AD, o CRAS, que nos dá uma assistência. Né? Mas, na verdade, o que conduz, o que direciona, de fato, são as instituições religiosas que tomam frente e fazem essa parte do terceiro setor. Hoje nós, depois de muitas reuniões, nós decidimos fazer uma panfletagem e um alerta às pessoas que por aqui passaram, né? Reunimos todas as instituições e fizemos esse trabalho de alerta aqui com panfletagens e palavras também de alerta e também ofertando ajuda para quem assim necessitar. É o Instituto Lugar de Ajuda, que é a instituição, juntamente com a federação, que organizou esse movimento, juntamente com todas as outras comunidades terapêuticas. Nós subsistimos de doações, né? Então, se você quiser conhecer o Instituto Lugar de Ajuda, nós estamos com nossas portas abertas aqui na Rua Paraíba, esquina com Urbano Santos. E aí nós apresentaremos nosso trabalho, que tem desde creche para criança até um lar para idosos, que é o lar Renascer, que nós atendemos também mulheres, atendemos pessoas com dependência química, adolescentes. Então nós temos um cuidado, um trabalho relevante na cidade. Se quiser nos ajudar, é só nos procurar. Bom, Jonas, esse portanto, é um trabalho que, graças a Deus, a gente tem na cidade de Imperatriz. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, e precisa de ajuda, essas casas são aí a porta de entrada para uma recuperação. E muitos desses que estão trabalhando aí, Jonas, são pessoas que já passaram pelo problema, né? Perfeitamente. Nossos coordenadores são todas pessoas que, às vezes, já tem gente lá que já foi recuperada em nossa casa. Olha que coisa Ele diz, o que eu recebi de graça, eu quero doar de graça aqui também. E fica com a gente, né? A maioria, né? E outra coisa, essas pessoas, eu costumo dizer que nós somos o nosso maior ensino, né? Eu como pastor minha vida precisa ser o meu melhor sermão. Referência. Né? Porque se eu não tiver vida, né, como é que eu vou? E essas pessoas que estão aí nas drogas, que foram recuperadas, a vida dele, quem é que vai dizer que não se recupera? Se eu estou vendo uma pessoa aqui na minha frente recuperada e vigilante e ajudando outras pessoas na recuperação. Isso é fantástico, né, gente? Pois é, isso que nos ajuda é o testemunho que você está falando. Isso. E porque muitas vezes, pastor, as pessoas... eu faço 5 degraus para chegar no inferno. Álcool, tabaco, maconha, cocaína e o crack. Esse é o inferno. O álcool, para você se tornar um alcoólatra, são 10 anos. A maconha são 5 anos. A cocaína, 2 a 3 anos. Mas a pedra é só um tiro. Que coisa. É só um tiro, você está pronto. Tirou, é no coração, né? Então, agora os primeiros 2 degraus, as famílias levam involuntariamente para dentro de casa. Filho nasce, a festa é o que? O mijo do menino? Bebida. Né? Aniversário de onde a criança está nem falando, não sabe nada, do mesmo jeito. Agora eu falo que de 2 anos é o filho que vai abrir a cerveja para o pai acender cigarro. Então, os 2 primeiros degraus estão dentro das casas, dentro das famílias. Dentro de casa? Dentro de casa. Pai de família leva involuntariamente, sem conhecimento, sem nada, né? Que a gente não sabe, não estamos para julgar. Mas o problema é muito sério, né? E, como eu falei do álcool, o álcool, as pessoas, esse negócio de dizer que droga lícita, ilícita, isso é só no papel, meu irmão. Não entre nessa não, que é furada.
Tudo começa com álcool. É uma dosezinha, é um cigarrinho, e aí vai. E é de ladeira abaixo, como eu falei. Para ir para o inferno, você vai de ladeira abaixo. Vai até, o cara chega lá na nossa casa com a perna quebrada, tudo. Eu digo, meu irmão, tu desceu para o inferno da perna quebrada. Não precisa de esforço, não. Agora vamos fazer esforço, porque o céu está para cá, meu irmão. Isso. Então vamos subir agora. Como é que as pessoas podem fazer para procurar uma dessas casas? É fácil? É fácil. O meu telefone é 99340758. Muito bem. Mais uma vez? 99340758. Pode ligar a qualquer hora, nós estamos prontos para acolher a pessoa. Jonas, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês, sempre é confortador, é reconfortante a gente poder estar conversando com vocês sempre e com outros que fazem o trabalho que vocês fazem na cidade de Imperatriz. Então, mais uma vez aí, parabéns pelo trabalho e que Deus continue abençoando e provendo, né, os recursos que se precisa para que esse trabalho não pare. Pelo contrário, que cresça cada vez mais. Obrigado, viu, Jonas? Obrigado, Deus lhe abençoe. Eu quero só falar um pouquinho, pastor. Nós viemos aquela vez mostrar a nossa vassoura feita de garrafa PET. Nos ajuda muito. Uhum. Eu esqueci até de trazer uma agora. Pois não. Né? Com dente nós fazemos nós fazemos a sua garrafa PET, nós falamos que seu lixo vira luxo para nós. Ótimo. Nos ajudar nessa. Você que está nos assistindo agora, quer nos ajudar? O telefone é esse, 99340758. Nós trabalhamos com pessoas, pastor, de rua, sem família, sem lenço e sem documento. Uhum. Né? São 5 refeições para um adicto em recuperação, 5 refeições por dia. Esse pessoal come bem. Né? Graças a Deus, nunca faltou. Deus provê, Deus proverá. Mas nós estamos precisando de ajuda. Se quiser, garrafa vazia. São 10 garrafas para fazer uma vassoura. Olha aí. Né? Uhum. Nós vendemos a vassoura por R$12, nos ajuda muito. Né? E tira o lixo. O lixo da cidade e também plástico, que muitas vezes é jogado fora, e transforma justamente aí numa utilidade para o lar. Jonas, mais uma vez, muito obrado, viu? Obrigado, pastor. Grande abraço e até a próxima. Que Deus nos abençoe. Segura aí que a gente volta já já. Olha, daqui a pouquinho vou estar entrevistando o doutor Daladier Barros, Miguel Daladier Barros, advogado, vai estar conversando conosco para a gente entender um assunto que é o assunto do Brasil e o mundo, que é justamente o indulto, a graça que o presidente Jair Messias Bolsonaro deu ao deputado Daniel Silveira. A gente vai estar conversando a respeito de algumas partes técnicas para a gente entender melhor essa situação. Segura, rapidinho, não demora nada. Nosso segundo entrevistado de hoje, como anunciado, o doutor Miguel Daladier Barros, que conosco está mais uma vez. É sempre um prazer muito grande a gente poder conversar aqui com o doutor Daladier, porque sempre nos traz assim conhecimento, vivência, né? Obrigado, doutor Miguel Daladier. É um prazer muito grande recebê-lo de volta. Pastor, eu já estava com saudade, né? Eu posso externar aqui a minha saudade. Claro. Passei um tempo aí, depois daqueles movimentos cívicos, populares, maravilhosos. Retorno à casa aqui para falar do assunto que você já anunciou. Muito bem. Bom, é um assunto, né? É um assunto aí de hoje, Daladier, que é justamente essa situação do indulto que o presidente Jair Messias Bolsonaro anunciou ontem em cadeia nacional, aí, mostrando para o Brasil e o mundo que aquele que fora condenado, sentenciado aí pelo STF, o deputado Daniel Silveira, logo na sequência teve o indulto. Anistia, graça, anistia, né? O que vem a ser essa... vamos aqui partir para essa questão técnica para a gente poder entender um pouquinho. Pois não. Pastor, vamos fugir então da técnica, né? Uhum. Anistia, graça e indulto são instrumentos jurídicos, inclusive históricos. Todos os países democráticos, todos os estados que adotaram a democracia como forma de governo, e o país Brasil adotou no nosso artigo 1º da Constituição, nós somos uma república, ou seja, coisa de todos, tá? Pertence a todos, e adotamos um Estado democrático e de direito, ou seja, vige a democracia, onde o povo é representado pelos nossos representantes, Câmara, Senado e por aí vai, e um Estado de direito, veja bem. É esse aspecto que eu inicio falando, dirimindo essa salada, graça, indulto, Tudo é a mesma coisa, veja bem. Ao Poder Judiciário, dentro da tripartição dos poderes, ou seja, o chefe do Executivo administra, tá certo? Conduz os destinos do país.
o legislativo legisla, cria leis e o judiciário julga. Esses três poderes que vêm dos iluministas franceses, Montesquieu é o pai dele do século XVIII, é adotado em todas as democracias do mundo. Porém, um poder ou função estatal de julgar, legislar e governar não pode, pastor, ser mais importante do que a outra. Mas se você verificar, mas Daladier, o que um faz, o outro faz. Por exemplo, o judiciário legisla, pouca gente sabe disso. O legislador governa e o governante julga e legisla. Isso é próprio da democracia, da tripartição estatal. Então vamos lá para as competências, né? Para as competências. O legislador de 88, ao elaborar a nossa Constituição, que foi vontade nossa, é bom que os que estão assistindo você, aliás, pastor, audiência altíssima, meus parabéns. Muito obrigado. Devido exatamente, fazendo o hiato aqui, a forma profissional com que esse veículo de comunicação transmite a mensagem aos nossos telespectadores e ouvintes. Pois bem, ao estabelecer na Constituição que o presidente pode aquilo que está na Constituição, que o Congresso Nacional, Câmara e Senado pode que está na Constituição, e o Congresso tem competência exclusiva da Câmara e do Senado, e o Supremo, como órgão maior do Poder Judiciário, pode, estabeleceu que um e outro fizesse a fiscalização. Tá certo? Veja bem, na hora, por exemplo, que um poder exorbita, ele equilibra. É o sistema de freios e contrapesos. Freios e contrapesos, ou seja, equilíbrio. É o que o direito norte-americano do common law, que nós estamos falando, chama de checks and balance system. Sistema de freio e contrapeso. Que está resumido praticamente, pastor, no artigo 2º, quando diz são poderes da União, o legislativo, o executivo, já harmônicos e independentes. Então, vamos lá. Cabe ao presidente privativamente, está no artigo 84 da Constituição, conceder indulto, está lá no artigo 84. Cabe ao chefe do governo da ocasião. Pode ser João, Antônio, Pedro, como já foi Maria anteriormente. Ou seja, isso é uma competência privativa. É bom que se diga que cabe privativamente ao chefe conceder, claro, dentro da lei. Está lá no inciso 12 do artigo 84. Isso não significa que o presidente Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, exorbitou. Eu quero deixar bem claro. Gosto ou não goste dele, e eu vou dar uma outra situação inversa, mas que mostra que deve haver esse respeito. Foi uma decisão. Por exemplo, o Supremo no dia anterior, por maioria, gostando ou não, se você gostou, eu não gostei, se a maioria não gostou, é uma decisão de um órgão Supremo da República que achou por bem condenar um deputado no seu exercício da função parlamentar a 8 anos e 9 meses de reclusão, regime fechado, direitos políticos caçados por aí. Temos que respeitar. Porém, dentro dessa convivência pacífica entre os três poderes, se o presidente achar que aquela reprimenda, aí eu entro no mérito, né? Pois não. Ele achou que vai anistiar, vai indultar ou vai conceder graça, os termos, enfim, todos os três institutos, para não entrar muito na técnica jurídica, diz o seguinte: respeito a opinião do Supremo, eu respeito, entendo, mas eu, na minha competência, que a própria Constituição me dá, eu vou dizer que a pretensão punitiva do Estado, ou seja, a pena não vai ser cumprida. É como se reconhece que ele cometeu o fato, mas aquele fato no mundo jurídico se apaga, é como se passasse uma borracha. Aí o pessoal fica exatamente perguntando, isso é um precedente, é do atual governo? Não. Vamos voltar para o governo Lula, para ser mais exato, porque nesse ato tem a Dilma, né? Em 2 mandatos. Todo mundo se lembra quando o próprio Supremo, pastor Laércio, julgou o caso César Battisti. Tá? Um fugitivo cometeu um crime comum na Itália e se refugiou no Brasil. E aqui ficou numa boa. O caso chegou ao Supremo e o Supremo analisou os autos do processo dele lá na Itália e o Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima, chegou à conclusão que o César Battisti cometeu crime comum. Veja, se o Supremo tivesse chegado à conclusão que ele teria cometido um crime político ou de opinião, a nossa Constituição, acertadamente, que é uma Constituição maravilhosa, veda a extradição de um
afegão, de um chinês, de um venezuelano que cometa um crime de opinião político venha se refugiar. Isso é uma garantia do ser humano, já entra na seara dos direitos humanos. Tá? Isso no caso político. Político, mesmo que o Lula na época quisesse extraditar, não poderia. Porém, o Supremo, para mostrar exatamente que o atual presidente agiu dentro de sua competência, você gosta ou não gosta, ou quem está nos assistindo gosta, isso é próprio da democracia. Palmas para a democracia. Voltando para o caso do César Battisti, o Supremo disse, mundo, nós aqui, 11 cabecinhas, dissemos que o César Battisti cometeu um crime comum, ele cometeu homicídio. Pergunto, pastor, o Supremo deu ordem para o então presidente Lula, nosso presidente, legitimamente eleito pela vontade popular nas urnas. É assim na democracia, pastor. Eu gosto ou não gosto. O nosso prefeito é o Assis Ramos. O nosso governador é o atual que substituiu o Flávio Dino, entendeu? E por aí vai. Isso é próprio da democracia. Posso não gostar da decisão que toma. Pastor, se a gente não gosta, vamos mudar na urna. Sim. Tá? Então, veja bem, o Supremo, ao dizer que o Battisti cometeu um crime comum, passível, portanto, de ser extraditado, e o Estado da Itália já tinha pedido a extradição, e nós temos um tratado de extradição, o presidente Lula emitiu o decreto e ninguém achou o presidente Lula ruim, o Congresso não achou, o Supremo não se achou desrespeitado. Gente, eu quero concluir esse primeiro bloco, pastor, que nada foi feito fora das 4 linhas. Está na Constituição. As paixões, os debates acalorados são próprios da democracia. Mas, pastor, eu até pela idade que eu já vou completar, 69 anos, 21 anos de advocacia, 30 anos de serviço prestado ao meu país, à minha nação, ao meu povo, à minha pátria, 26 anos de sala de aula em curso superior, já fui inclusive professor de Direito Constitucional com muito orgulho durante décadas. Nós não podemos achar que a lei, que agrade ou não agrade A ou B, deve ser mudado ao bel prazer. Isso é próprio da democracia e a democracia, pastor, concluindo, finalmente, ela só é sólida e todo mundo se beneficia quando contentes e descontentes acatam as decisões dos poderes constituídos. E nós até observamos que quando o presidente Bolsonaro ele faz a leitura ali dos considerandos, sim, né? Os precedentes para se chegar. E ele cita justamente uma decisão que o próprio STF, né, em 2018, quando presidente Temer também tomou essa mesma decisão. Aproveitando, nessa mesma época, partidos, inclusive, que entraram com essa ação junto ao Supremo. Isso foi o quê? A decisão do então presidente Temer achou, muita gente achou, né? O mundo jurídico disse que ele exacerbou no seu indulto natalino. Pastor, veja bem, prender é exceção. Não prender é regra. Agora, cabe a alguém que tem o mando constitucional de conceder indulto, mas ele tem que fazer no limite da lei. E aí é onde eu entro no Temer. Ele concedeu o indulto, né, o indulto de Natal, alguns acharam que ele excedeu, porque tem certos crimes que não são passíveis de indulto. Né? Crimes hediondos, etc, etc. Porque a lei está aqui, mas temos as exceções, os freios, os limites. E isso chegou ao Supremo. E o próprio Supremo referendou o ato exclusivo, repito, privativo, do então presidente Temer, que cabia a ele, se assim achasse, dentro da sua competência exclusiva privativa, prevista no artigo 84, inciso 12 da Constituição, achasse aqueles crimes eram ou não eram abarcados pelo decreto dele, decreto de indulto natalino. E pasme, isso foi pacificado pelo Supremo, e o próprio ministro, indicado por ele, Alexandre de Moraes, que foi relator do caso Daniel Silveira, que o condenou. Aqui eu vou dar minha opinião técnica, tá? Não teríamos espaço. Dos 3 ilícitos, 2 está prescrito. Não existe mais pela lei atual de segurança nacional. Mas até a coação no curso do processo, como foi o voto do ministro Mendonça,
que, contrariando muita gente que eu conversei, foi o voto magistral, foi o voto legalista, reconheceu a existência de um, mas a pena daria 1 ano e 9 meses. Ele estaria com seus direitos políticos, não iria ser preso, enfim. Então, o precedente Temer me dá a garantia, estou falando aqui como cidadão, não estou falando como coronel do Exército, professor, advogado, como cidadão que respeita a democracia, achem ruim quem achar, mas a democracia ainda é o melhor regime, onde todos, ricos, pobres, camisados, descamisados, crentes, evangélicos, umbandistas, ateus, possa viver, pastor. Se nós não tivermos uma luta incessante, pastor Laércio, meu querido e amado pastor Laércio, meu amigo, né? Se nós não formos soldados incessantes de uma luta diária para deixar o eu acho, eu penso, eu assim quero e defender a democracia, nós vamos rodar em círculo. Alguém que roda em círculo anda para frente? Não anda. Então é isso, é próprio da democracia, entendeu? Oxalá que o Supremo, entendeu? Não toque nisso aí. Eu, como cidadão, como jurista, né, vejo que isso aí é uma prerrogativa própria e a democracia é assim. Por exemplo, o meu Flamengo, quando perde, né, que meus alunos tiram lá o couro meu, né, meus alunos estão assistindo, vovô Dadá, o seu Flamengo perdeu, fico ali chateado, né, mas é próprio do jogo. Gostando do gostou, perdeu mesmo. Né? Perdeu mesmo, jogou ruim, devia perder. Pois, pastor, é isso aí. Algumas palavras que muitas vezes a gente, com as causas acontecendo, né, as coisas e as causas, algumas palavras vão saltando e a gente ouve muito. Por exemplo, prerrogativa. É prerrogativa do presidente da... O que significa prerrogativa? Prerrogativa. Vou dar um exemplo aqui simples. Os pais não têm a obrigação de educar seus filhos, dizer, meu filho, olha, você deve tratar os idosos com carinho, chamar os mais velhos de senhor, senhora, entendeu? Ter bons modos. Não é uma obrigação. A prerrogativa se assemelha com a obrigação. É algo que a lei incumbe aquela pessoa que tem aquele poder. Por exemplo, há uma prerrogativa do Supremo ou do Poder Judiciário de dirimir causas. A chama B de feio, né? B diz que não é feio, e no final o juiz tem essa prerrogativa de dizer quem está certo ou errado. Então, prerrogativa é uma competência, é uma função, é um ônus, pastor, não é algo, eu tenho prerrogativa de ser isso. A prerrogativa... É uma responsabilidade. Pastor, é um ônus, é um fardo. O pessoal diz, o presidente é chefe supremo das Forças Armadas, o poder legislativo dita leis, o poder judiciário julga, sentencia, diz quem pode ir para a cadeia ou não. Pastor, isso é prerrogativa, para mim é sinônimo de ônus, de farda, de peso. E que exige o quê? Para que alguém exerça isso, responsabilidade, equilíbrio, perseverança e principalmente senso de sociedade, pastor. Não é algo que se queira, não. Entendeu? Prerrogativa é um peso. Então é bom que veja, por exemplo, foi que motivou o presidente Bolsonaro a fazer isso. Será que ele se sentiu, aproveitando o gancho aqui, será que ele se sentiu cômodo de utilizar de um instrumento legal, constitucional, quando, pastor, eu falei hoje de manhã, em conversa com colegas, se a Câmara lá atrás, vamos voltar? A Câmara lá atrás, quando o deputado Daniel Silveira foi preso pela primeira vez, a Câmara não tinha prerrogativa, o ônus, o poder de analisar se mantinha ou não a prisão do Supremo, e ela não decidiu que deveria manter, do qual eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que os poderes são independentes entre si, você cercear a liberdade de opinião de um cidadão já é grave, imagine de um parlamentar, que tem milhares de votos na boca dele, na voz dele. Mas todo mundo não respeitou, então veja bem, prerrogativa é isso, é peso. Uma outra palavra que surge também aqui, para a gente destrinchar, né? Pois não, pastor. Vimos justamente esse aí, indulto, vimos aí a prerrogativa, jurisprudência, a gente viu também, a gente ouve muito, ou seja, isso é até bom, porque vai se falando
E a gente vai... Mas o que será isso? Como Einstein já disse, que não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Então eu te pergunto, o que é jurisprudência? Jurisprudência vem do jurisprudentes, ou prudentes, né? Ou jurisconsultos. Eu sou professor com muito orgulho, estou em casa, né? De História do Direito, uma disciplina que eu amo, né? Uma disciplina que eu digo para meus alunos que não serve para nada, mas vai orientá-los para o resto da vida, porque o direito é fato histórico. Surgiu na Roma Antiga pessoas que não eram pretores, que seriam os nossos juízes hoje, que auxiliavam os pretores. Eram pessoas que conheciam, por exemplo, Daladier e Laércio tem uma pinimba, né? Esse jurisprudente dizia, olha Laércio, você tem razão aqui, Daladier tem ali. Eram pessoas versadas no que era prudente, que é uma palavrinha do grego phronesis, ou phronesis, que significa prudência. Prudência é alguém que é dotado de saber o que é bom e o que é mal naquele exato momento. Entendeu? Então é isso. Então surgiram a figura dos jurisprudentes. Hoje, no mundo jurídico, os tribunais, eles após julgarem causas semelhantes, tá? Que tem um fato envolvido naquela questão e que os tribunais chegam a uma decisão quase que uníssona, quase que linear, não há dúvida, entendeu? Isso é o que nós chamamos de jurisprudência. É o que o common law chama de precedentes, os leading cases, né? Aquilo que já é uma farda. Okay. Todo mundo sabe, por exemplo, eu posso dizer uma jurisprudência aqui, não me expulse não. O Flamengo é o melhor time do mundo, entendeu? Não é? Então seria. Mas que a seleção brasileira é a única pentacampeã do mundo, é uma jurisprudência. Então, jurisprudência, o Supremo já tem. O Supremo já enfrentou esse caso, falamos de Temer, e em situações semelhantes. Ou seja, isso dá um aspecto de segurança jurídica. A jurisprudência não é lei, mas orienta o julgamento dos tribunais para que não haja mácula ao Estado democrático de direito. Já imaginou se o Poder Judiciário julga o mesmo caso hoje dessa forma, amanhã o mesmo caso de outra forma, julga aquilo, pastor Lécio, que você agora, eu senti que você está um autêntico, né, psicólogo forense. Quero um dia ir para a sua formatura. Você me convida? Já está convidado, Nossa, já está convidado. Viu? Então, essa instabilidade, né, se não houvesse a jurisprudência dos tribunais, que elas orientam, né, a visão, os julgados de fatos, repito, semelhantes, não são iguais, geraria uma insegurança jurídica. E a própria palavra, pastor, insegurança, ninguém gosta de insegurança financeira, política, do tempo. O tempo está fechado, tá? Insegurança é algo que inquieta o cidadão. Traz instabilidade. Traz instabilidade, traz medo, traz temor. E tem várias consequências nefastas para o ser humano, principalmente a insegurança jurídica. Então, jurisprudência é isso, orienta, né? Os juízes até de base aqui, né? Apesar deles não gerarem jurisprudência é só dos tribunais. Mas é isso, o povão sabe o que é jurisprudência. O povão hoje sabe que essa decisão do nosso presidente, repito, né, sem paixão, gostando ou não gostando, é uma prerrogativa que já foi exercida pelo presidente anteriormente, Luiz Inácio Lula da Silva, quando achou, assim julgou, que não deveria extraditar o então assassino, César Battisti. Isso é do regime democrático. E isso, para a gente, é de suma importância, a gente poder estar aqui abrindo esse espaço para que você possa conhecer um pouquinho, assim, uns meandros de tudo isso que a gente está vendo e ouvindo, e precisamos estar atento a tudo isso, sim. Daladier Barros, muito obrigado, doutor. Foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco em mais essa oportunidade. E a gente teria, assim, assunto para a gente atravessar essa tarde, mas aí por conta do nosso tempo. Mas a gente agradece por fechar a sexta-feira também com a sua presença aqui, sempre enriquecedora em nosso programa. Tá, pastor, eu agradeço mais uma vez, né? Talvez seja devido à nossa amizade, à nossa irmandade, né? A nossa empatia, né, de cristãos que somos, agradecer o espaço democrático e, se você me permite, levar uma mensagem aqui de fraternidade, de paz, de harmonia,
para todo esse povo maravilhoso da nossa cidade de Imperatriz, essa cidade que eu falava antes aqui com o Jonas, né? Que eu sou apaixonado, né? Sou apaixonado por essa cidade, por esse povo trabalhador e parabenizá-lo, pastor, mais uma vez pelo jornalismo, né? É autêntico, né? Jornalismo de verdade. Aqui você não acha, não pensa, aqui você transmite. E a imprensa livre, pastor, aproveitando aqui, já encerrando, é um dos baluartes da democracia. Viva a democracia! Nós devemos, encerrando, sermos soldados, né? Diuturnos de brigarmos, né? Darmos até a nossa vida, se for o caso, pela democracia. Isso é bom para todo mundo, é bom para a sociedade, é bom para o Brasil, é bom para o ser humano. Muito obrigado, pastor. E a gente volta já já. É rapidinho, não demora nada. Muito bem, bom, toda sexta-feira a gente também tem o privilégio, a oportunidade de conhecer partes do Brasil e também do exterior. Muitas partes do mundo já foram mostradas para você aqui através do nosso querido Denilson, da Denitour. E Fabi conversa com ele mais uma vez. Sexta-feira, a todos vocês um final de semana aí, ó, tranquilo e abençoado junto da família. Segunda-feira a gente volta, se Deus assim nos permitir. E você fica agora com o Passaporte de Turismo. Tchau, gente. Muito boa tarde, pessoal. Sexta-feira chegou esse dia tão esperado por todo mundo, porque, claro, tem sempre o nosso passaporte de turismo com dicas de viagem, roteiros incríveis para você, para sua família, para os amigos. E ele já está aqui ao meu lado, Denilson Borges. Denilson, bem-vindo a mais um quadro Passaporte de Turismo. A gente já quer saber para onde você vai levar a gente hoje. Olha, bom dia. Mais uma vez, uma satisfação imensa participar desse quadro Passaporte de Turismo. Tá? Eu realmente fico desejando chegar na sexta-feira para que a gente possa conversar sobre um destino tanto dentro do Brasil ou fora do Brasil, né? Mas hoje a gente vai voltar no estado de Minas Gerais. Voltar por quê? Porque nós já falamos de Ouro Preto, nós já falamos de Belo Horizonte, e agora eu gostaria de compartilhar com vocês também assistindo, um destino turístico, uma cidade turística de Minas Gerais, né? Minas Gerais é fortemente conhecido pela questão histórica, né? O nome da cidade é Tiradentes, certo? Essa cidade, Tiradentes, ela foi fundada em 1702, então eu estou falando do século XVIII. Né? Ela nasceu basicamente ali por conta dos paulistas terem encontrado ouro nas encostas da Serra de São José. Então esse ouro fez com que os paulistas fez com que acontecesse essa interiorização do Brasil, até porque o Brasil naquele momento era mais litoral, aquela coisa toda. Né? Então, a partir dali nasceu a cidade de Tiradentes. É lógico que ela não nasceu com o nome de Tiradentes, né? Ela veio ser rebatizada com esse nome logo após o Brasil se tornar um Brasil República, com o Marechal Deodoro da Fonseca, que precisava de um nome que simbolizasse uma oposição ao regime monárquico que existiu até então, e o melhor nome que foi cotado naquele momento foi do alferes Joaquim José da Silva Xavier, que foi Tiradentes. Então ela foi batizada como Tiradentes, e hoje é uma cidade turística, uma cidade belíssima, uma cidade de 11 mil habitantes. Você me perguntou em off se ela tem hotéis, ela tem excelentes hotéis, casarão ali que viraram pousadas confortáveis, você tem bons restaurantes com chefes, você tem uma cidade, eu diria romântica. Eu já estive em Tiradentes, lá você consegue fazer um passeio de charrete, é uma volta ao passado, é uma experiência diferente. Lá você também, em Tiradentes, você tem um passeio que sai de Tiradentes e vai até São João del Rei. São João del Rei é a cidade onde nasceu Tancredo Neves, que foi um dos presidentes do Brasil. Não chegou a literalmente assumir, porque ele veio a falecer, e logo após assumiu o presidente José Sarney, né? Mas, então, você tem um passeio na Maria Fumaça. A Maria Fumaça é um tipo de trem, ou seja, antigo naquela época, que a gente consegue fazer. São 12 quilômetros de percurso, a gente sai de Tiradentes no bate e volta e vai a São João del Rei, e também conhece um pouco da história de São João del Rei. Denilson, pelo que você está me contando aí, é um excelente passeio para fazer com a família, levar os filhos, né? E qual a melhor época do ano para ir? Para quem quer pegar um clima mais frio, qual mês aí você indica? Olha, com certeza, o clima mais frio é julho, tá? Porque a gente está falando da região sudeste, a gente está no nordeste, no estado do Maranhão, mas o sudeste em julho
tá? É um período frio. As temperaturas são bem mais amenas, bem mais baixas. Você vai pegar a temperatura em Minas Gerais, em Tiradentes, ali de 15, de 10 graus. Isso é considerado frio para nós que estamos aqui a quase 40 graus. Então, isso é frio. Então, é uma temperatura agradável, é um período que não chove, né? Se você for visitar Tiradentes em dezembro, janeiro, fevereiro, é um período de chuvas intensas, onde o índice pluviométrico ele é bem acentuado nesse período, tá? Mas Tiradentes, no período de julho, você tem um clima extremamente agradável. É um destino para família, é uma volta ao passado. Lá, o que é que você vai ver tanto? Você vai ver, como a gente está falando do passado, tá? A gente vai ver as igrejas. Lembra que o Brasil ele nasceu eminentemente católico. Nós fomos colonizados por Portugal e naquela época, né, não existia religião protestante. O protestantismo ele veio logo muito depois a surgir a nível de mundo, a surgir na Europa e depois se instalar no mundo todo. Então, o Brasil foi colonizado fortemente pela questão católica, né, pela Igreja Católica. Então, a gente vai ver muitas igrejas católicas na cidade de Tiradentes. A gente tem lá a matriz de Santo Antônio, que fica no alto de uma ladeira. Eu peço a quem foi fazer essa matéria, foi editar, né? O nome da cidade é Tiradentes e o nome do atrativo turístico, falando na matriz de Santo Antônio. Ela fica no alto de uma ladeira, você tem uma visão panorâmica, basicamente, de toda a cidade. Aí você vê a encosta de São José, onde em 1702, basicamente, os paulistas encontraram ouro naquela região e fez com que aquela região se tornasse bastante habitada, certo? Muito obrigada, Denilson Borges, e a você que nos acompanhou. Um excelente final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.